Odilon saindo do off e entrando no on. Continuando a série de vídeos, agora entro em 1994. 1994, anos 90, anos importantes aí, né? Principalmente na política, a transformação no Brasil, né? Sempre eu mostro nesses vídeos um pouco de política também, política e futebol, né? Futebol e política, para mostrar o contexto, né, da época e lembrar também personagens da época quem era o presidente do Brasil, né? 1994, o Collor de Mello foi impeachmentado, né? Tiraram e entrou o vice, ficou o Itamar Franco, como todo mundo sabe, e houve a criação do Plano Real, né? Mudou a moeda passou em 1994. Depois desse mesmo ano, você sabe que ano de Copa é ano também de eleição, e foi eleito Fernando Henrique Cardoso, né? Fernando Henrique Cardoso dos tucanos, né? Os tucanos estavam bombando na época aí, começou com o Fernando Henrique e o Plano Real, né? O Plano Real e as reformas, né? Muita empresa sendo vendida, e a questão da Previdência, né? Previdência, todo mundo fala que o Collor recentemente houve um projeto para mexer, mudou para as mulheres, né? 2022, 2019, né? Estamos em 2022, ficou ruim para as mulheres agora vão ter que trabalhar mais, né? Que saiu no governo do Bolsonaro. Mas aquela história de aposentadoria, de tempo, né? Os 35 anos, você pode aposentar com 35 anos desde que pague o pedágio, ou 30 mulher, né? Ou surgiu o tal do fator, antigamente você entrava, quando você completasse 35 anos, você aposentava. Aí a partir desse governo Fernando Henrique, foi criado o fator previdenciário, que é justamente para evitar que o trabalhador aposente mais cedo, né? Fernando Henrique teve a ideia de falar que aposentar com 50 anos era vagabundagem, mas ele aposentou também cedo, né? E aí sobrou só no nosso, como diz o Datena, mas não Datena não, só no povo, do Datena não, né? Hipocrisia não também. E aí foi do povo. O povo agora teria que trabalhar 30, 35 anos, mas se quisesse aposentar com 30 e 35 anos, 30 mulher, 35 homem, teria que pagar um pedágio. E aí a maioria acaba aposentando com a idade mesmo, e nem vai ter pouco tempo de vida aí para aproveitar aí. Aproveita um pouquinho se tiver dinheiro e fez um investimento fora da aposentadoria de governo. A aposentadoria de governo é só um extra, e se você viver só de extra, você vai morrer de fome. É o que os especialistas falam. Você tem que não viver só dependendo de uma renda, ter uma renda. Hoje é quase uma obrigação ter várias rendas, mesmo que você fique 20 anos num emprego só junte, mas você tem que ter uma segunda, terceira renda, né? Para poder viver, gastar um pouco, né? Que senão você só vai ficar pagando conta, e o condomínio do apartamento, e a conta do supermercado, ou até mesmo remédio, né? E isso aí você coloca tudo no Fernando Henrique, né? Aí os outros governos só fizeram ajustes e pioraram a situação. O PT entrou, todo mundo pensou que ele ia mudar, não modificou nada, né? Inclusive criou o sistema de pontos na época da Dilma. Nós também defendendo, a gente tem que falar o que é, não ficar jogando toalha para um partido ou para outro. Todos os seus partidos fizeram, o PT naquele tempo, né? Eu lembro também que já estava como funcionário público, né? Trabalhei em paralelo, empresa particular, e aí eu fui na onda da estabilidade. Lembre-se bem, nunca coloque estabilidade como prioridade no seu concurso quando você entra aí. Que estabilidade, se você não tiver um padrinho e não progredir, a estabilidade vai depor contra você.
você vai ter estabilidade, não vai perder o emprego, mas também não vai ganhar nada, não vai progredir. Né? Esse é o mal do serviço público. O ideal é que a pessoa tenha um serviço particular e outro público. Né? O público como proteção da estabilidade e o outro do seu ego, sua evolução. Aí o particular, até mesmo juntando dinheiro e montando uma empresa própria para você. Né? Ou investindo, né? Emprestando dinheiro. Mas aí você tem que ganhar vai ter que fazer bastante dinheiro para poder também emprestar, para depois ganhar com juros lá na frente. Né? Mas isso é a parte de economia. Né? Que você quer estar bem, você tem que sempre juntar metade do que você ganha. Mesmo que você ganhe pouco, você tem que sempre juntar metade. E se você não tem dinheiro, infelizmente eu vou falar para você que você também não vai viver. Né? Você vai viver para pagar a conta. Então essa é a diferença entre o rico e o pobre. Então, na Copa de 92 tivemos a eleição do Fernando Henrique, né? Assumiria depois, a eleição foi em 94, depois entrava em 95. Esse tempo ficou Itamar Franco, que era o vice do Collor, que foi impeachmentado, né? Da Prefeitura de Santos. Também tivemos o governo petista, né? O Davi Capistrano, que é falecido hoje. Né? Eu me lembro que os servidores de Santos, eu já estava na prefeitura, entrei num cargo que eu me arrependo até hoje, né? Um cargo de segurança, não tinha nada de segurança, mas eu precisava trabalhar e o salário do PT era um salário que estava melhor que os outros, mas a inflação também era alta. Vamos colocar em conta que tinha os gatilhos, mas a inflação também era altíssima. O pior governo, dos piores governos aí foi o governo Sarney, mas eu não estava trabalhando ainda, né? Minto. Tinha um ano sim lá na biblioteca. Eu entrei em 85 e em 86 eu estava trabalhando na biblioteca. Né? Mas um dos piores governos aí que eu vi de todos, o Sarney também foi horrível. Aquelas contas do supermercado, aquela coisa toda. Então temos aí o Fernando Henrique, o Sarney, o Fernando Henrique e o Bolsonaro entre os piores presidentes da história. Segundo os especialistas, o Castelinho, o Gasto Azul Médici e o Fernando Henrique foram os piores presidentes do Brasil aí. Né? Eu não considero o Bolsonaro pior, porque o Bolsonaro foi um estagiário da presidência. Ele passou um tempo, 4 anos, foi péssimo também, mas alguns governantes ficaram mais tempo e deu para destruir alguma coisa a mais. O Bolsonaro, se ele destruiu menos que os outros. Então, não sou eu que estou falando, segundo os especialistas que eu vi, o Castelinho, né, Castelo Branco, o Gasto Azul, né, com as perseguições, e o Fernando Henrique foram colocados aí como os piores presidentes aí. Eu diria hoje que, se fosse minha opinião, o Bolsonaro foi um dos piores, né? Mas qual o presidente que foi bom no Brasil? O Lula, será? O Lula foi menos pior, mas ele não conseguiu ajustar a situação lá do Fernando Henrique, nem a Dilma também. Né? A Dilma vai ficar no mesmo patamar do Collor, impeachmentado, retirado do poder. E aí, em 94, temos o Fernando Henrique eleito, venceu o Lula. Muita gente tinha torneiro mecânico, grevista, aí resolveram colocar o Fernando Henrique. Aí teve esses planos todos aí, inclusive vão ter que trabalhar mais por causa do Fernando Henrique. Os outros só fizeram ajustes. E aí, para sair um pouquinho da política, né? Eu falei também do Capistrano. O Capistrano, de importante, teve um plano de carreira, né? Dentro da PCCS. Eu digo que é para colocar no cu do servidor. PCCS, para colocar no cu do servidor. Porque os servidores assinaram, depois entrou o Beto Mansur e destravou tudinho. Na verdade é o contrário, travou o plano de carreira para depois o vice dele, o Papa, passar por cima com um novo plano de carreira. Esses planos de carreira, na realidade, a gente tinha direitos, ele tirou os direitos, né? O PCCV engoliu vários direitos, né? E depois faltou o servidor aproveitar esse plano para receber a vantagem. No fim,
Beto Mansur, que foi horrível, principalmente para mim, porque eu perdi também as passagens de ônibus, ele cortou as passagens de ônibus e foi ficou 7 anos sem dar aumento, reajuste para os servidores, o Beto Mansur. E o Davi Capistrano também é famoso por fazer uma banana, né, para os servidores. Tem um plano de carreira, né, no final do governo dele para tentar ganhar, mas não conseguiu ganhar. E depois veio o Beto Mansur e enterrou os servidores. E os servidores ganham pouco por causa dessa era Mansur, né? Os outros só foram sombra, né? Continuam aí detestando o servidor público, querendo que o servidor público, inclusive os aposentados agora, né? Querendo que os aposentados não deu o abono para aposentado, o aposentado travou também, né? Reclamou desses PSDB aí que tá, se não tá morto, tá quase, né? E aí o problema atual de Santos aí. Então, em 94, Copa do Mundo, né? O falecimento do, inclusive o título do Brasil, o Ayrton Senna acabou sendo homenageado, né? Uma seleção extremamente pragmática, né? Com seu maior jogador aí, o Romário. Romário hoje é senador, né? Foi candidato a governador do Rio de Janeiro. Mas eu posso falar para você que o Romário foi o melhor jogador daquela Copa, né? Ele praticamente carregou o Brasil, né? Fez os gols decisivos, marcou 5 gols. Curiosamente, ele não estava sendo bem visto na seleção, não. Ele foi até descartado, jogou a Copa de 90, foi incógnito na Copa de 90, né? E aí sim, já estava jogando bem no Barcelona, já estava milionário, se destacando, né? Fazendo vários gols, mas ele estava com problemas com a CBF, né? Ele só foi convocado mesmo no final, e o Brasil, 94, foi o ano que quase o Brasil ficou fora da Copa do Mundo, né? Teve aquela punição do Chile, né? Eles não foram para a Copa por causa aquela encenação do goleiro Rojas, né? Que foi auxiliar do goleiro do São Paulo e depois auxiliar do São Paulo, foi banido do futebol, né? Depois voltou aí como auxiliar de São Paulo, o goleiro Rojas, né, encenação para poder eliminar o Brasil. E o Brasil acabou passando para a Copa, né, mesmo com o Chile abandonando o campo, tendo aquele problema todo. O Chile não participou, foi punido, né, não participou da Copa de 94, por causa da fogueteira, né. E a Inglaterra ficou fora, a França foi eliminada pela Bulgária, a Bulgária que faria uma excelente Copa do Mundo, o melhor jogador da Bulgária também, né? O melhor jogador da Bulgária, a melhor campanha da Bulgária nessa Copa do Mundo. Depois mais lá na frente eu vou falar dessa Bulgária, né? Também tivemos os Estados Unidos sediando, né? Sediando a Copa com estádios modernos, né? A curiosidade dessa Copa é a Copa onde houve mais público, né? Foi uma Copa de sucesso. Se os americanos não ligam muito e tem a seleção feminina como destaque, no futebol masculino nem tanto. Tem campeonatos, mas os americanos ainda não, apesar de ter feito uma excelente campanha lá no primeiro, 1930, eles conseguem colocar jogadores aí de outros países, né, para jogar na seleção americana. E a seleção americana, os Estados Unidos sediaram essa Copa aí com estrutura, né? Eles são bons, né? De organização, eles são ótimos. Os americanos, eles não podem ser bons, não são campeões do mundo de futebol, mas eles são campeões em eventos, de organizar eventos. Então foi uma Copa, pode ser uma Copa de sucesso, né? Tivemos o chamado Grupo da Vida, né? No começo foi o Grupo da Vida, todo mundo tinha chance nesse grupo aí. A Colômbia, a Suíça, os Estados Unidos, né, a Romênia, todo mundo aí dos 4 seria o grupo da vida, né? Mas acabou, como vocês sabem, acabou virando um grupo literalmente da morte, né? Foi uma das primeiras vezes aí que jogador em Copa do Mundo teve um problema no Sindelá, mas o Sindelá já tinha abandonado o futebol há muito tempo, lá nos anos 30. Ele acabou sendo assassinado, né? Porque ele nunca aceitou o fato da Alemanha ter invadido a Áustria.
apesar do Hitler ser austríaco, né, o Sindelar, o homem de papel, um dos melhores jogadores daquela época, né, do Underteam, lá nos anos 30, ele foi encontrado morto, né, com a namorada, né, parecido com o PC Farias, né, na época do Collor, quando fala assim, morreu na cama com a namorada, você vai lembrar da época do Collor, né, o PC Farias assassinado aí junto com a namorada. Curioso, hein? E aí teve esse grupo aí, Estados Unidos, Colômbia. O Pelé falou que a Colômbia ganhou de 5-0 lá nas eliminatórias. Eliminatórias complicadas, ganhou de 5-0 da Argentina. A Argentina teve que disputar aí uma repescagem com o Paraguai e conseguiu se classificar aos trancos e barrancos. Puxaram o Maradona, né? Para chamá-lo de novo, Maradona veteranaço. E aí a Argentina foi para a Copa do Mundo com o Batistuta. E aí voltando lá naquele grupo lá, o grupo que era da vida, todo mundo tinha chance e acabou sendo um grupo, até os jogadores americanos que venceram a Colômbia, né, de 2-1, eles falaram que se soubesse que o jogador ia ser assassinado com 12 tiros, o Escobar, eles não tinham ganho essa partida. O problema é que esse jogo os Estados Unidos ganhou e o Escobar fez um gol contra, né, e você sabe que o futebol tem muito de apostas. E quem fez a aposta a favor da Colômbia era a favoritaça do grupo. Já tinha Fred Rincon, tinha Asprilla, que jogou no Palmeiras, o próprio Fred Rincon jogou no Valderrama, né, Lozano, outros jogadores aí. 5-0 lá na Argentina não é para qualquer um, né, cara? Aí acontece que o jogador ficou em último, né? Passou todo mundo. Eles ficaram no pé da vida, porque os apostadores eram tudo metidos com tráfico. Imagine, você tem Estados Unidos, que lógico, dá um certo favoritismo ali no grupo, que joga em casa, né? Poderia fazer a melhor campanha, mas dificilmente ia fazer aquela campanha lá dos anos 30, lá, de cair em terceiro ou quarto lugar. Mas tentou, né? E aí eles passaram, a Romênia também, a Romênia tinha o Maradona dos Cárpatos, né, o Raj, né, e outros jogadores aí que eu vou colocar na edição aí, né, jogador do boa parte do Steaua Bucareste, né, o Steaua foi tirando aquele estrela vermelha lá da Iugoslávia, o Steaua foi campeão europeu, né, depois perdeu o Mundial pro River Plate, em 86. Aí tinha esses jogadores, Adociu, lá, Catos. Adociu já tinha sentido jogando futebol italiano, vários jogadores espalhados aí pela Europa, né? O Adociu, que fez bastante gols nessa Copa do Mundo, né? E a Romênia com o Raj era o astro, né? Era o Maradona dos Cabos. Inclusive tem um filho jogando aí, o Jorge Raj, fez um golaço lá contra a Argentina, né? E se destacando aí. E fez uma grande campanha nessa Copa de 1994. Acabaram tomando uma goleada da decisão do terceiro lugar, né? Pela Suécia, 3-0, 4-0, digo, né? Eu tô puxando aqui pela memória. De vez em quando eu coloco uma colinha aí, mas não dá para colocar tudo, né? Uma colinha aí para dar um plus aí no vídeo aí, acrescentar alguma coisa aí, alguma coisa aqui. Agora, de memória mesmo, se eu não lembrar aqui, eu coloco na edição. O que acontece é que a Colômbia ficou em último lugar, ficou fora e o jogador, né? O jogador acabou voltando para a Colômbia e acabou sendo assassinado por o Escobar. Fez o gol contra, né? Na realidade, o gol que deu a própria eliminação dos colombianos, né? E os colombianos tinham bronca dos americanos, né? E perderam o futebol, né? Ao contrário da Argentina. A Argentina tinha bronca da Inglaterra, mas o Maradona conseguiu eliminar a Inglaterra e aí ele foi lá. Destaque. Teve o jogo também, aí jogos aí Alemanha e Bolívia, né? A Alemanha campeã mundial, como todo mundo sabe. Veio com o Matthias Sammer, né? Matthias Sammer, zagueiro, raríssimo zagueiro ser. O outro foi o Cannavaro, lá em 2006, italiano, melhor jogador da Europa, né? Raríssimo, o Sammer já veio. Aí veio com o Klinsmann, o chamado Cataclisma, veio com o Lothar Matthaus, que você já sabe que foi o jogador que fez mais jogos na Copa do Mundo, né? E aí foi aos trancos e barrancos aí, ganhou da Bolívia. A Bolívia também entrou nessa Copa do Mundo, né?
tirou o Uruguai ficou de fora. Né? Uruguai, Inglaterra, França ficaram de fora. A Bulgária eliminou a França. Né? E o que acontece que a Bolívia foi para a Copa do Mundo, também não fez lá uma boa campanha, empatou com a Coreia, né? Espanha também empatou, a Espanha empatou, conseguiu aí a classificação. Os dois, o Bolívia e Coreia acabaram ficando de fora e Alemanha e Espanha se classificaram. O curioso é entre o jogo entre Alemanha e Bolívia, se pode destacar que a Bolívia se classificou e em 1993, 94 foi os anos que o Brasil jogou com a Bolívia. Foi a primeira vez na história que a Bolívia ganhou do Brasil. Nenhum time tinha ganho do Brasil em eliminatórias e a Bolívia ganhou de 2-0 La Paz. E aí é uma curiosidade desses anos aí de 94, do ano de 93, 94. Agora eu não estou lembrando se o jogo foi em 93 ou em 94. Mas eu só sei que o Brasil não tinha perdido um jogo de eliminatória e depois foi jogar lá contra a Bolívia e a Bolívia venceu por 2-0 com gols do Echeverri, né? Por isso que eu considero o Gilmar o melhor goleiro da história, mesmo não tendo visto o jogador não vi o jogador jogar nos anos 60, eu considero do que o Tafarel, porque o Tafarel ele falhou nesse jogo aí do gol do Echeverri, El Diabo Echeverri. E curiosamente nessa Copa, no jogo da Alemanha, ele acabou sendo expulso. Você lembra de algum jogador famoso aí boliviano? Tinha também o Irving Chances também, né? Vou precisar da ajuda da Panini, vou colocar aí ilustrar o vídeo aí com as figurinhas da Panini. Né? Outros jogos interessantes aí, o jogo do Brasil também, né? Não vou falar todos os jogos, né? Não vou falar. Mas o jogo do Brasil, o Brasil estreou, né? O Brasil ganhou da Rússia. O Raí fez o gol, depois foi retirado, não jogou mais. O Romário marcou gols em todas as partidas, só não marcou o gol na final, né? Ele fez gol de pênalti lá, mas não fez o gol, porque ficou 0-0 a final. Mas o Brasil venceu a Rússia, né? Venceu Camarões de 3, venceu a Rússia de 2, venceu Camarões de 3 e empatou com a Suécia. Uma Suécia de Brawley, né, que jogou no Parma, né, tinha o Ingesson, né, vários jogadores aí, inclusive eu vou colocar aí os que fez vários gols aí, que agora eu não estou lembrando, mas eu coloco aí o recurso da edição, né, o Dahlen, né, o Larsson, né, e o jogador que fez o gol, curiosamente, agora eu não estou lembrando, mas eu vou colocar na foto aí. Esse é o recurso da edição. É isso aí que é legal, porque quando você não lembra, você pode colocar, e eu vou colocar aí, da edição. Que fez os gols lá, inclusive fez o gol contra o Brasil, né? E a Suécia, curiosamente, é o país onde o Brasil mais joga, né? O Brasil tem mais jogos contra a Suécia. E nessa Copa jogou 2 vezes. Jogou nesse empate de 1-1. Num estádio fechado, foi a história dos estádios fechados, né? Também teve mudança no regulamento do futebol, da International Board, né? O goleiro não poderia receber, só poderia receber bola recuada de cabeça, né? Não de toque, né? Bolas recuadas. E aumentou o número de substituições também, né? Aí aumentou para 3 substituições aí. Se colocar um goleiro, poderia ser até mais substituições. E mudança importante no futebol, né? Hoje você vê aí onde podia recuar, agora não, agora você só pode recuar cabeceando, né? Complexo, né? Recuar a bola cabeceando. Perigo de algum atacante pegar essa bola e enfiar no gol, né? Vai recuar de cabeça para você ver. E
outros jogos, né, ou o jogo também do Grupo do Brasil, que as duas seleções classificaram nesse Grupo do Brasil, Brasil e Suécia, né? A Suécia conseguiu ganhar seus jogos e passou também. E o jogo famoso aí, que é importante falar, né? Vou colocar aí na edição também, o jogo entre Rússia e Camarões. Camarões vinha fazendo boas campanhas, né? Não se classificou por pouco lá na estreia em 82. Depois, em 90, acabou chegando aí perto, né? Foi retirado pela Inglaterra. A Inglaterra passou. Mas agora, em 94, um vexame, hein? Vexame, coisa feia, né? Apesar de hoje Milan estava com 42 anos, né? Aí a Rússia meteu 6-1 em cima dos Camarões, né? Time africano é difícil ser goleado, mas essa daí foi feia mesmo. Eu falo que tem 2 recordes porque dos 6-1, 5 foram marcados pelo Salenko, atacante Salenko. Ele fez 5 gols, foi a primeira vez na história de uma Copa do Mundo que um jogador fez 5 gols, né? 5 gols e até hoje, nenhum jogador, só o Salenko da Rússia, né? A Rússia também, com esse nome, fazia uma estreia na Copa do Mundo, né? Antes ela era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? 15 repúblicas no geral, né? E aí desintegrou e aí veio só a Rússia e a Rússia já obteve esse recorde com esse jogador aí. E o outro recorde, o Roger Millar, que foi o jogador mais velho a fazer um gol. Do 6-1, o Roger Millar fez o gol. 42 anos o jogador entrou aí na história do futebol, história do Guinness, jogador mais velho a fazer gol em Copa do Mundo. Tivemos o grupo da Argentina, o grupo da Grécia, o grupo da Nigéria. E a Nigéria e a Grécia eram estreantes na Copa. A Grécia não fez nada, só apanhou. A Nigéria conseguiu se classificar. A Nigéria da África já praticamente substituindo o Camarões. Se o Camarões foi mal, a Nigéria, eles se destacaram aí, conseguiram ganhar alguns jogos, né, contra a Bulgária. Tinha Amokachi, Ekini, vários jogadores aí. Okocha, né? Okocha. Da geração Finidi, né? Finidi e outros aí que eu posso lembrar e colocar na edição aí. Fizeram partidas boas, né? Fizeram os gols. E inclusive o Iekini, né? Fica grudado na bandeira, como a bandeira não, na rede lá. Fizeram uma goleadinha em cima dos búlgaros, hein? Os búlgaros ganharam da Argentina, a Argentina venceu a Nigéria, né? Aí passou os 3, né? Passou a Argentina, passou a Nigéria, Argentina, Nigéria e Bulgária. A Argentina com uma nova seleção, né? Contando com Maradona jogou contra a Grécia, mas aí Maradona foi pego no efedrina, né? Foi pego no antidoping, que coisa feia, rapaz. Já era pronto em 82, consegue fazer uma Copa inteira, ser campeão. Depois de 90, chega na final, elimina o Brasil. Antes eliminou Itália e Brasil, jogando muito, chegou na final, só não ganhou porque a Alemanha era melhor, né? Matar os Klinsmann, que esse cara todo lá. E aí chega em 94, a Argentina se classifica aos trancos e barrancos. E aí, cara, ganhou, passou de fase. Eles perderam lá contra os búlgaros, a Bulgária, hein? A Bulgária, que também, assim como a Romênia mostrou o Jorge Hagi, o melhor jogador da Romênia, o Maradona dos cactos da história. Aí você vê o Stoichkov, Cristo Stoichkov, maior jogador da história da Bulgária. Estava fazendo dupla aí no Barcelona, né? Quase foi campeão do mundo, hein? Quase foi campeão do mundo e ganhou a Europa. Foi jogar com o São Paulo, perdeu, né? O São Paulo ganhou. Aí deu o São Paulo do Raí, mas o Stoichkov tá lá. Fez um gol de falta, né?
o Stoichkov, o melhor jogador da história da Bulgária. E aí a Bulgária também, como você sabe, fez a melhor campanha, né? Eles tomaram um pau lá da Suécia, né? A Suécia encontrou o Brasil, dali conseguiu empatar com o Brasil no Romário, né? Depois o Brasil também teve os 4 de julho jogar contra o... Sim, falava muito que o Brasil podia até perder para não pegar os Estados Unidos, hein? Na independência dos Estados Unidos, hein? Jogaram a vida, cara. Imagina o Brasil em Copa do Mundo com o Romário. Não ia golear? Não, os caras jogaram a vida ali, meu. O Brasil ganhou no sufoco, ganhou com o gol do Bebeto, né? O Bebeto também foi destaque, né? Vamos falar também do jogo. Esse jogo foi difícil, mas o jogo também contra a Holanda começou aquela história, aqueles confrontos, né? Brasil, assim como o Brasil e França, começaram os sorteios, acabaram, os holandeses e os brasileiros acabaram se encontrando, sempre se encontram em Roland Garros, encontrando em Copa do Mundo, quando um dá outro, né? Desta vez a Holanda tinha ganho lá, eliminado o Brasil, né? Ganhou de 2-0 lá em 74, depois passou um tempo, o Brasil jogou novamente, mas que jogo difícil, rapaz. O Brasil fez 2-0, a Holanda, Bergkamp já tinha trocado, né? Nada daquela seleçãozinha lá de 90 que deu vexame. Van Basten já estava machucado, já não veio, mas veio o Gullit, né? Veio outros jogadores, o Bergkamp, destaque aí o Bergkamp, hein? Ele gosta de viajar de avião, tem medo de viajar de avião. O Denis Bergkamp fez gol contra o Brasil, hein? Fez gol contra a Argentina, se desclassificou a Argentina, né? É isso, cara. Esse Bergkamp era terrível também, a seleção da Holanda. Mas o gol do Branco, né? O Branco fez gol, o próprio Bebeto fez gols, né? E aí o Brasil acabou vencendo a Holanda, mas um jogo 3-2 complicado, né? Complicadíssimo. Aí tivemos as oitavas, né? Tivemos também a Itália. A Itália foi aos trancos de barranco, né? Apresentando dois Baggio, o Dino e o Roberto. Os dois Baggio fizeram. A Itália fez uma sequenciazinha de 2-1, foi eliminando um por um, né? Eliminou a Nigéria, eliminou várias seleções aí. O Roberto Baggio foi metendo gols, né? Eliminou a Espanha, né? Os espanhóis ficaram com pé da vida, os espanhóis aí. Espanha e Itália aí. Quebraram o nariz do Luiz Henrique, que hoje é técnico aí do Barcelona aí. E no fim deu o Roberto Baggio e aos trancos e barrancos a Itália foi chegando, como sempre faz, né? Começa morta ali nos grupos e depois ela vai avançando e chega aí como vice, também como campeão mundial, né? E aí em 94 foi o ano do primeiro tetra da história. A Itália já tinha conquistado 3, a Itália já tinha eliminado o Brasil, né? O Brasil também ganhou aquele terceiro lugar em cima da Itália, 2-1, né? O Nelinho e Liceu, e vieram para essa decisão aí. Era a decisão aí para quem ia ser melhor aí do mundo aí. Tava entre o Romário, né, voando, e o Roberto Baggio, que veio meio baleado para essa Copa. Mas mesmo assim, baleado, ele conseguiu fazer os gols e levar a Itália para conquistar. Ia ser a primeira seleção europeia a conquistar título, porque nenhuma tinha conquistado o título na América. A Itália chegou perto, a Tchecoslováquia, né, chegaram perto aí de ganhar na América, mas a Tchecoslováquia foi derrubada pelo Brasil, a Itália foi derrubada pelo Brasil, e aí novamente os dois tri, vantagem para o Brasil conquistou aquela Jules Rimet definitivo. A Itália não ganhou, né, perdeu por goleada, e agora
vinha atrás de uma vingancinha aí, mas parecia difícil, porque a seleção brasileira era uma seleção, talvez entre as campeãs, a pior seleção aí. Tinha na frente o Bebeto Romário, aí tinha o Márcio Santos, tinha o Mauro Silva. Mauro Silva também foi um destaque aí que vale a pena falar. Mauro Silva foi campeão no Bragantino, foi o segundo time do interior, porque você sabe que em São Paulo só dá o trio de ferro. Algumas vezes Santos Futebol Clube, mas a maioria das vezes os três, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. E teve a Inter de Limeira, que foi a primeira depois de 50 anos do Santos, em 35. O Santos ganhou em 35, depois em 86 ganhou a Inter de Limeira. Depois em 1990, o Bragantino ganhou, né? Foi um ano também do primeiro título do Corinthians, né? O Corinthians nunca tinha sido campeão brasileiro, mas o Bragantino ganhou o Paulista, em cima do Novo Horizontino. E quem estava estreando ali era Vanderlei Luxemburgo. Isso é memória, hein? Isso é memória. Já estamos em 94. 94 tivemos o Vélez Sarsfield. O Paraguai não foi, né? A Argentina eliminou o Paraguai do Chilavert. O Chilavert foi campeão do mundo em 94, hein? E o São Paulino vai ficar pé da vida, porque foi nesse ano que o São Paulo perdeu um tricampeonato seguido. Nenhum brasileiro conseguiu ser tricampeão seguido. Eu falo seguido, hein? Não é alternado, é seguido. Aí quando o São Paulo estava disputando o terceiro, veio o Vélez, ganhou. Vélez Sarsfield. Não tinha sido nunca campeão da Libertadores e foi no ano de 94. Né? Continuando aí nos grupos da Copa do Mundo, tivemos também outras seleções, né? Seleção do Marrocos, seleção da Arábia, né? Seleção da a Arábia estava estreando, estreou bem, ganhou, conseguiu ganhar da Bélgica, né? A Bélgica também, a Bélgica tinha o Cifro, tinha o Prodome, né? Finalmente consegui aí gravar esse nome aí. Prodome, Chifo, tava aí em 94. Perdeu para a Arábia, a Arábia conseguiu passar aí, cara. Foi, vamos dizer assim, para os europeus foi o adversário mais fácil, porque depois tomou um pau lá da Suécia, né? A Suécia também acabou chegando aí, ganhando nos pênaltis da Romênia, né? A Romênia que ganhou também a classificação em cima da Argentina. A Argentina depois saiu Maradona, a Argentina conseguiu ganhar da Nigéria, mas acabou sucumbindo ao Raj, a turma do Raj, o Maradona dos Cárpatos. E aí a Romênia teve a melhor campanha da sua história aí. Chegou ali na disputa do terceiro lugar com a Suécia. Suécia não, porque a Suécia tinha sido vice-perdido lá para o Brasil em 58. Ainda estava na meta de ser campeã a Suécia, hein? Ravelli defendeu um pênalti na Romênia, né? A Romênia Raducioy fez muitos gols aí também, hein? A Lakatus, a turminha do Steaua Bucareste, primeiro time lá da Romênia a ganhar a Europa, o Steaua Bucareste, né? Dizem que era um time do exército lá do cara que foi assassinado lá na Romênia, o Ceausescu, ditador, né? Tinha uma coleção de carro caríssimo no palácio e o povo passando fome. Morreu metralhado também pelos revoltados. O Ceausescu. E eu lembro do Steaua Bucareste. É um time de Bucareste. Geografia, né? Nossa minha capital aí. Um time que foi campeão europeu, hein? Nenhum romeno tinha ganho, é que nem o Estrela, nenhum iugoslavo tinha ganho a Copa dos Campeões. O Steaua foi lá, perdeu o Mundial pro River Plate do Gadigo, né? Que foi campeão lá do 78 lá com a Argentina. O River Plate da Argentina, né? Campeão do mundo. E aí, é uma passagem dos times, né, da Copa de 1994. O artilheiro dessa Copa foi o Salenko,
juntamente com o Stoichkov, da Bulgária. A Bulgária, além de ficar em quarto lugar, fez a melhor campanha da sua história, ainda deixou o artilheiro, o melhor jogador da história, né? E um dos melhores jogadores do Barcelona também, jogou na Espanha, fez gols e ganhou a Copa dos Campeões com o Barcelona. Mas o Barcelona, para quem não lembra, acabou perdendo para o São Paulo em 92. Né? Em 92 ele fez um gol de falta, né? Aí o São Paulo virou. A memória também, puxando na memória aí. Ele acabaria sendo um dos artilheiros daquela Copa de 1994, a Copa nos Estados Unidos, né? A Copa de Brasil ganhou nos pênaltis, né? Ganhou nos pênaltis também. Eu vou colocar. Over the top, onside, Hessler touches it inside, and Jürgen Klinsmann controversially gives Germany the lead. Dangerous, Julio Salinas in a good position here, Goycochea on the right, Julio Salinas! Still a chance for Julio Salinas, and now Caminero! And again! And still Caminero! And Goycochea! 브리킥 홍명보 오른발 슛! 골이! 그 가운데 쪽 홍명보 오른쪽 내주자 서정원 오른발 슛! 서정원 선수! Headlight on his line, it's whipped past him! Brady! Oh, it's a fabulous goal! Well, any South American would have been proud of that one. Out on the wall. Oh, the goal! Mascolo beaten, and Ronaldo has equalised for the United States. Sheridan. Not easy, onto it comes Houghton. And Houghton with the shot, and it's there! A brilliant turn from him. Excellent work again for Romania. And for the first time, they're in with a chance inside the Colombian penalty area. The goal! What a cracker it was too from Radicau. And it's down the left that they concentrate this attack. Oh! What a stunning blow that one is. And Georges Hagi proves his worth yet again. The Colombian goalkeeper, Cordoba, goal before the break. Corner from Perez. Oh, they've got it. Oh, he's played one in here. Oh, surely a throw now. Would you believe it? The Colombians cannot believe it. Nealis on the second effort in front. It's in! He's been busier than Kempos. Kempos might have some work to do now as Fjortoft threads through. Here's the danger man, and it's a goal for Norway! Jonas Tern. Och det är härligt, det är mål! Jajamän! Lite äventyrligt där av Patrik Andersson och där är utjämningen av Embe. Men förarbete av Ravelli ut och missar totalt framför Onamvik. Där skjuter han väldigt bra ribban. Martin Dahlin då? Ja! Som en blick. 26, tá na hora do gol, bateu, olha o Brasil, gol, 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 gol! Com você, partiu, Rai bateu, é gol! From the defense, little flick on, it's a goal! One of those wingers, Jonk, big, strong lad, with a good shot! The ball, curling it in again. The keeper's come for this one. He's missed it. And Talbot with a header.
Puede ser el primer gol argentino. Batti, ¿qué hace? Batti, sí, es gol, Batti. Te salió gol. Sarabanco, se viene Chamot, allí está Chamot y este es Batti, pégale, Batti, gol. ¡Gol! Acá tengo todo borroneado, ¿eh? Señoras y señores, canija que no. Diego, pégale, Diego, golazo. Gracias por darme bola, Diego. ¡Gol! Batti, gol! Okachi. There's no flag, they're onside here. Iachini's in the middle and has to score! They're pressing once more, Iachini's cross, and Okachi's in there! Has to score! Very close then to another one. It could be here, it is! Multi o polifuncionales. Ojo a Goico, ojo el disparo de Goico, el golazo de España. Vaya jugadón de España, no solamente el gol de Goicoechea, que bien ha salido triangulando el equipo español. Y esto ya sí que nos hizo levantarnos diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Ha centrado? ¿Ha marcado? Bueno, a mí en el campo, cuando... Yo creo que... Ojo ese balón, perdona Bernardo, el remate y el gol de Alemania. La falta táctica acabó en gol de Alemania, gol de Klinsmann. Consent the war, Chapuisat. It's Suter! 6 from Chapuisat. Here's Haji. Within range! Oh! Fantastic shot by Haji! It's 1-1. Movement going on in the penalty box. Regi's cross this time. Kissed it away by Stalea. They haven't got it clear though. Looked like a handball. Wasn't given. Hair. And a shot. Chapuisat! Good run by him. He's going all the way. He's got Knoop up the middle. Here's Knoop! Regi now. As Sparks now, with Caligiuri overlapping on the far side, sends it inside, it's an own goal! Ramos sending on to Ernie Stewart, the chip, score! They keep going at him, trying to knock him over, and it doesn't happen. There is a ball on the ground, saved by Miola, the chip and the score! Another of the AC Milan contingents on. Ahora por el lado derecho. Marcelino Bernal intentando velocidad, Hermosillo el tiro. Luis García. Aspie's got the better of Dennis Irwin. Aldridge. Played on again. McAteer on the far side. The flag had stayed down. That's a good pass there. And a goal! Marcação, tomou na boa. A enfiada para Romário, bota na frente, essa é sua, baixinho. Vamos garoto. Gol. Agora é bom, hein? Tá na hora certa. Isso, Dunga. Capricha, Jorginho. Vamos que dá o gol. Meu baixinho, botou na frente. Segura que eu quero ver. Partiu o baixinho. Lá vem Bebeto, bateu. É gol. Salenko. Straff. Ryssland. 1-0. Se upp nu. Brolin! Ja, jag hoppades ju att han skulle få bollen ganska ofta. Det blir någonting av, där kommer bollen ut. Och Tern. Ja då! Martin Dahlin! In till Dahlin. Bra sprunget nu. Han sprang ur offsiden, Kenneth Andersson hittade läge till Martin Dahlin! De Grijze. Kruun verlengt. 1-0 voor de Belgen, doelpunt Albert. Philippe Albert beloont het goede opportunity of giving his team the early advantage. Al Jabber scored. Delightful skill here. The Moroccans have certainly got some very talented players. This could be an equaliser. Drinks are needed. It's Saudi Arabia who are ending the half on the attack with a shot coming in. Oh, goal for Saudi Arabia. It's Amin again. It dipped. Por Dios te lo pido. Allí la pelota la tiene Giacchini. Guarda con este que sabe. Chamot estaba habilitando el remate. Gol. Matando Batti. Diego, pegue fuerte. Batti. Salva el arquero Canigia. Una jugada atrás por Argentina. El árbitro lo miró 2 veces. Cuando salió la pelota y siguió la infracción,
Señoras y señores, la Argentina por el segundo, el bebé, gol. I 1:0 за България. Кличков и Барано. Янков има възможност. Лечков изведе на очи в очи срещу Кличков и 4:0 за България. One of those around trying to profit from that, and it's a good ball flooded through. The Americans are in trouble. Fuerza, para que se den cuenta que no solamente fútbol tenemos, va Colombia. La pelota va arriba, Carepa, golpe de Carepa. Cuidado para el tiro a Asprilla, otra vez para Carol, llegó muy claro, viene el remate, gol, 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 gol. Pues duda, piensa, tal cual. Ahí va Guardiola, gol de España. Gol por de el España. Sergi sigue marcado por Rimba, fantástico el recorte de Sergi. Dentro del área, Caminero, el disparo de Caminero casi sin ángulo, gol de España. Gol de el España. segundo marcó Caminero, Un Bernardo. gol en una magnífica. 21 minutos ya de la segunda parte, rozando el Ecuador ya, de este segundo tiempo. Y atención porque llegaba el susto de Bolivia. Sí. Del disparo de Erwin Sánchez, Como tocó hemos en un defensa visto, español y gol. exacto. Derecha, ha visto llegar a Ferrer. Balón al área de Ferrer, control de Caminero con el pecho, posición correcta y el tercero, que es Haslem. Has he got a shooting opportunity? It's a little bit wide. Balls to Klinsmann. Oh, what a goal! Jürgen Klinsmann with a shoot to Germany. Centre a quarter of an hour gone as Riedler tries to shot and the goalkeeper's lost it. Oh, a big man forward for the Germans. Causing problems in there. Can it be something special from Klinsmann? 붙으면서 공격의 가담 왼쪽으로 내줬습니다. 일단 포스터 함서로 오른발 슛! 네! 포스터 가운데 쪽 오른발 슛! 골이! 홍명보 선수의 슛골이! And they're not finding life any easier now that they've made it to the finals. And here's a chance, and Massaro! La jugada. Ahora hay la posibilidad. Al hombre que viene de atrás, Marcelino Bernal tira, ¡gol! Marcelino Bernal se acomodou, tirou um gran balaço. A jogada lá em cima, eles são perigosos. Thomas Brolin, esse é habilidoso. Já meteu alta. Para Kenneth Anderson, botou na frente o Tafarel e o gol! Gol! Muitos gols no jogo de Stanford. Camarões faz o primeiro gol, o baixinho, Romário partiu, bateu! Gol! 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 Brasil! Карпин. Хороший пас. Ну же! Ну как так? Ну же! 3-0. России, которая играет в белой форме и в зеленой команда Камеруна. Вот атакует сборная Камеруна. Сборная Камеруна может какие-то допускать промахи в обороне. Это надо учитывать. Пас! Ну же! Гол! И есть шансы. В случае победы еще раз атака нашей сборной. Ну же! Пятый. Радченко выходит 1 на 1. Надо бить. Удар! И мяч в ворот. Van Vossen. Hij probeert het wel, is de tweede man nu ook kwijt. Dit moet nou iets worden en het wordt niks. Of toch, Bergkamp. Jawel. العزوزي ما كاينش يشروا الافتتاح الجيش شنو غادي يعملوا شي مرات بين الزياده Bergkamp. 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 راي. باندير تنقطع توصل لسعيد العوران وبيجري مع ميدفيد. ماشي سعيد ماشي كرة مع سعيد بيحاول يعدي وراح اثنين هيصلحها هيشوط سعيد في الجول هيشوط الجول جول 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 Pace to Lamborghini now. Here's George. Oh! That's a terrific goal by Panini George. A really clever piece of thinking. Deep into injury time. And Nigeria have taken the lead. Still no sign of the final whistle. Amokachi plowing through. Well, that's finished it now. And that will go down. Один Финаско, Сирако, Писичко, Питер, Этому кризу стоит только класса направить Наид. Балаков. Сирако, Фитра на ново великолепно.
Up by De Wolf. Mateus in quickly, and a chance here for Völler! And the goal! Well, that was a reply from Völler. He's back helping out, but is it a goal? Yes! Now he's made his mark at the other end as well. Klinsmann with Völler. Völler again, and Klinsmann! Well, this is an incredible start to the game. 2-1. Jürgen Klinsmann, his 5th goal of the World Cup finals. Seriously tests goalkeeper Prudha. Get the keeper straight back, and it's a goal! It's Völler again! Albert. Trying to go through, Albert! He's pulled one! El equipo español, Vaquero. De nuevo Hierro, ha quedado Chapuzat en el suelo. Hizo bien Hierro porque se había quedado Sergi. Ahí vamos se por va encima, Hierro. Fernando. ¡Gol! Michael. Ahora. Muy bien ahí Sergi, pero no le va a dejar posición de disparo para Luis Enrique. Gol. Begiristain al lanzamiento. Y gol. El tercero lo ha tirado. Anderson's cross, Darlene getting onto it! Action told the whole story then. He knew he'd committed a bit of a howler. Here goes Kenneth Anderson again, and he's done well to get over the first challenge. It's great play by Anderson! Oh, that was superb! It means they haven't asked more questions of them. But there's a problem now. And good play by Cristiano. Oh, that they could get back in the game. Here goes Broly and Darley. It could still be all over yet. It is. And it has to be Kenneth Anderson who finished them off. 5 jucători români în fața porții apărate de Islas cu efect. Gol! Ilie Dumitrescu. Señoras y señores, el Bati, gol! Combinație cu Hagi. Centrarea lui Hagi, Ilie Dumitrescu, gol! Ilie Dumitrescu, un singur apărător argentinian, a apărut și al doilea. Ilie Dumitrescu întârzie, pasează pe partea dreaptă lui Hagi, gol! Tina, Cáceres, el rebote viene para Balbo, gol! Gol! Overmars is snel. Sneller dan Overmars. Leg hem op Bergkamp. Bergkamp scoren. Yes! Jong, het lijkt zo simpel wat hij allemaal doet. Het lijkt zo makkelijk. Jong. Oh, 2-0. 2-0. Cadê o gol? Romário, parte o machinho, a esperança é sempre você. Vai Romário, acredita, faz Bebeto, gol! Back. Yekini as well, of course, was a terrific header of the ball. And here is a chance and a goal. They are big players. Now Busi, is he going to get through here? Baggio! It's a goal from Roberto Baggio, and the Italians have come from behind to take the lead. Sulază top căcăm Cristo Stoichkov. Това е неговата позиция. Какво ще направи Христо? Един за 0 за България! Аспе и един 18-та минута. Този фантастичен, този невероятен победник. И България е четвъртфинал на световно първенство. Безапелационно, невероятно. Dino Baggio might think about a shot. Oh, it's a great effort! Wonderful goal, Dino Baggio. 25 minutes gone, Italy. The pace of the match just beginning to pick up a little bit. Under the feet, Caviniero! Equalise! Signori to Roberto Baggio, he'll get there. Baggio, still Baggio, he's gone wide. Baggio produces the magic. Italy lead 2-1. And there are less than 3 minutes to play. Sair, dono da defesa, faz o corte. Enfiou para Bebeto, posição legal. Romário no meio. Vai Romário! Tentando confirmar a sua vaga nas semifinais. Para enfrentar o vencedor. Vai Bebeto, que ele não deu nada. Vai Bebeto! Que beleza! 2-1 Italia!
Mas você se lembra o gol? Vamos ver a jogada. O Bergkamp é perigoso. É a idade. Tem bola na área do Brasil, olha o perigo. Gol. Perna esquerda, partiu, bateu. Gol! 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 Mateo. Dinamo из Германии. Смотри, Пулвина, Стоичков. Великолепный спойлер, Кристоф Стоичков. И добавляет бит. Это все и Бодо Илфер. Сеприловен. Топка за Лесков. И гол! Гол! Played wide. What a good free kick. Pauline! What a good free kick. They need to very quickly. Hadji. It cannoned off. It's a goal by Radichal. Hadji. He's played it in there now for Dumitrescu and he wanted too long. It's another goal for Radichal. Normal time. Know that you've got to push everybody forward. He scored a goal. The Romanians go through. And he scored. Sidic. Sweden go through. The goalkeeper's the hero. Roberto Baggio y Jankov, siempre su marcador, se ha llevado Baggio. De bien Baggio. ¡Qué golazo acaba de marcar! Un golazo impresionante de nuevo de Roberto Baggio, que ha buscado precisamente ese hueco con el efecto. ¡Qué bien pegó a la pelota! Albertini. Albertini, de nuevo Baggio. Baggio, el segundo. En estos minutos Italia, otro aire, Stoico al lanzamiento, Panluca bajo los palos, le ha engañado muy bien. E el 2-1 para el gol de Bulgária. Falta e na cobrança da falta fez o gol. Vamos Brasil, vamos Brasil. Vamos Jorginho. Olha o cruzamento para Raí, olha o gol. Gol! Olha o gol! Gol! Olha o gol! 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 Good running here by Ingerson to create the opportunity, and this might be an opener for Sweden. Fouled by Kubchev, quickly taken, that was a good move, this might be number two, a super. This man Brolin has been instrumental, Larsson through the middle, this is number three, Henrik Larsson, oh he must finish it now, and Bulgaria, the crowd are thoroughly enjoying this, they're relishing it, it's a four, Anderson's done. Sweden have won the bronze medal, so to speak, they will finish. Aí vem o Brasil. De amarelo do jeito que a gente gosta. De mãos dadas. Final de 120 minutos. De um drama. É sua, Tafarel. Partiu Varese, pé direito, bateu! Jogadores no banco abraçados. O Brasil inteiro e você, Márcio Santos. Partiu, bateu, pegou Palhuca. A bola. Não tomou distância. Partiu Tafarel. É gol da Itália. Momento de angústia. Partiu Romário, pé direito, bateu, vai gol! Gol! Sai que é sua, Tafarel! Bateu no meio do gol, pra que se mexer? Lá vai Branco. Vai partir a bomba na perna esquerda. Partiu Branco, bateu, é gol! Ele, Tafarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Ajeitando o Dunga. Ele e o Palhuca. Partiu Dunga, pé direito, bateu. É gol! É gol! Baixo e Tafarel. Vai partir, vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu, acabou! 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 É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial. Esta taça lá no alto. O Brasil quer gritar com você. Tetracampeão mundial de futebol. No beijo de cada jogador, o beijo de cada brasileiro.